A paz do Senhor. Vamos em pé, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você já chegou ao templo para mais uma vez nós entregarmos ao Senhor adoração, louvor, recebermos a boa palavra de Deus nesta noite, que é noite de ensino, edificação espiritual, onde nós estaremos recebendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece, traz para nós direcionamento, exortação, para que cada dia mais nós sejamos crentes melhores, sirvamos ao Senhor, não é? Cada vez melhores, porque o Senhor, Ele merece o melhor de cada um de nós. Então vamos fazer isto nesta noite, vamos adorá-lo, exaltá-lo, a cada hino, a cada canção, vamos entregar ao Senhor a adoração devida ao teu nome. Quero te convidar a fechar os teus olhos, nós estaremos orando, falando com Deus, toda a igreja falando com o Senhor. Feche os teus olhos, fale com Deus. Amado Deus e querido Pai, Senhor, uma vez mais, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Deus, te agradecer pelo privilégio de uma vez mais nos reunirmos neste lugar, neste templo, neste lugar de adoração, este lugar de oração, este lugar de busca, Senhor Deus, de exaltação ao teu santo nome. Pai, nos reunimos aqui, Senhor, para entregar este culto a ti, Senhor. Uma vez mais, Senhor, pedimos a ti, ó Pai amado, que a tua presença, Senhor Deus, seja manifestada, Senhor, neste ambiente. Pai bendito, a cada louvor cantado, Senhor, que o teu nome seja glorificado. A cada palavra dita em adoração, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Ó Pai bendito, receba no teu trono de glória, Senhor Deus, cada manifestação de adoração, cada expressão de gratidão a ti, Senhor meu Deus. Pai, a tua igreja se reúne, Pai, é para adorar a ti, é para louvar a ti, Senhor. Ó bendito Deus, nós clamamos, abra uma vez mais a porta da palavra. Pai, nós viemos para te adorar, mas também receber a tua boa palavra, receber o teu direcionamento. Ó Senhor, fala conosco, fala conosco, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Senhor, há corações abertos, Pai bendito, a sinceridade, Senhor Deus, no te servir. Ó Pai, por isso uma vez mais, ó Pai, fala conosco através da tua boa palavra, e sobre nós manifesta a tua presença uma vez mais, ó Pai, e recebe este culto, Pai, na tua presença. Usa cada um dos teus filhos, usa, Senhor Deus, através da palavra, usa, Senhor, no louvor, Pai, que o teu nome seja glorificado uma vez mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tome teu assento, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar o hino de número 10 da nossa harpa cristã, o hino de número 10, e logo em seguida a congregação El Shaddai, os nossos irmãos já estarão abrindo as oportunidades das congregações escaladas desta noite. Cantemos ao Senhor o hino de número 10. Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador.
Senhor. Os nossos irmãos da congregação El Shaddai, adorando ao nome do Senhor. Logo em seguida, os nossos irmãos da congregação Elim, também congregação Shekinah, os nossos irmãos, todo o setor ali, adorando ao nosso Deus. Cantem, meus irmãos, adorem ao Senhor. Existe um rio, árvore da vida, e ele viu, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Jesus, Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que eu subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Yeah.
Cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Aleluia! Quantos têm essa esperança? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos irmãos, a congregação Elim, também a congregação Shekinah, os nossos irmãos adorem ao Senhor, soltem a voz, exaltem ao nosso Deus com um belo louvor, e a igreja continue glorificando ao Senhor. Logo em seguida, congregação ali do bairro Vila Nova, os nossos irmãos também adorando ao nosso Deus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para servir ao Rei, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao mesmo ser santo, sempre será santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior.
Santo, exaltado é. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus. Os nossos irmãos da congregação ali do Vila Nova estarão adorando ao Senhor com um belo louvor, e também logo em seguida as nossas irmãs aqui da sede estarão exaltando ao Senhor. Deus abençoe, continue abençoando cada uma das congregações de hoje. Sempre às quartas-feiras nós temos nessa rotatividade das congregações na participação do nosso culto aqui de ensino, e hoje as congregações participando aí com louvor e adoração. Congregação Vila Nova, cantem ao Senhor. Logo em seguida, as nossas irmãs aqui da sede. Frases decoradas que Deus cansou de ouvir. Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só. É preciso acreditar, ter coragem pra lutar. De joelhos é melhor. É melhor de joelhos. É melhor de joelhos, é melhor de joelhos. Clame ao Senhor, não cesse, não pare, insista, avante, prossiga, chorar, não desista. Clame ao Senhor, ainda que faltem palavras do Deus que entende da alma, já te escutou. Pois a oração do justo Deus agrada. A oração é a chave que abre as portas. A oração, o inimigo não suporta a oração. Meu particular com Deus é a oração. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora, queres ser usado, o segredo é oração, a vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus. O Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora,
queres ser usado. O segredo é oração, a vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus, o Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Aleluia! Glória a Deus, Jesus, aleluia! Santo é teu nome, Espírito Santo. Clame ao Senhor, não cesse, não pare, insista, avante, prossiga, jura, não desista. Clame ao Senhor, ainda que faltem palavras, o Deus que entende, gemido da alma, já te escutou. Pois na oração de um justo Deus te agrada. A oração é a chave que abre as portas. A oração, o inimigo não suporta a oração. É o teu particular com Deus, é a oração. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora, queres ser usado. O segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus, o Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Se quer milagre, ora, queres cura, ora, quer resposta, ora, providência, ora, queres ser usado. O segredo é oração, é vida no altar, vida de comunhão. Então vai orando, vai clamando, vai chorando até tocar o céu. De joelhos nos tornamos íntimos de Deus, um Deus que ama e compreende a voz de cada crente. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos na presença do Senhor. Eu quero convidar o Rafael e a Esther, que traga o pequeno Felipe, por favor, e toda a família se aproxime. Pastor Ralph, a esposa, por favor, Daniela, Antônio Lopes, toda a família. E nós vamos apresentar o pequeno Felipe Lopes dos Santos, esta família bonita que vem ao templo hoje, trazendo esse garoto bonito, essa riqueza para a família. Por favor, fique aqui, por favor. Isto. Mais para frente um pouquinho aqui. Isto. Tá bom. Mais perto aqui. Isto. Glória a Deus. Os membros da família. Passe para o outro lado. Tá. Isto. Muito bem. Esta família vem ao templo hoje para apresentar ao Senhor. É o Felipe, não é? Felipe Lopes dos Santos. É este garoto aqui que está me encarando aqui. Aleluia. Que bom que Felipe nasceu neste lar, abençoado pelo Senhor, fruto do relacionamento do Rafael e Esther. Os familiares aqui estão, os pais do Rafael, aqui estão, essa família bonita que o Senhor tem dado ao pastor Ralph, que é o dirigente de nossa congregação, Elim, aproveitando hoje a participação aqui na sede, trazem um pequeno Felipe para ser apresentado. Aqui está a Esther, seu pai, seu irmão, aqui estão também acompanhando neste momento tão especial para a família. Eu dou muito valor a este momento, porque nós valorizamos muito a família. A família
é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma riqueza de Deus, é o maior patrimônio do homem, é a maior riqueza do homem. Já diz alguns entendidos de maneira muito sábia que não adianta todo o sucesso do mundo, ganhar toda a riqueza e conquistar o mundo todo, mas perder a família. Perder a família. Eu li esta semana que um dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos mora numa casa de 2.800 metros quadrados. Uma casa de uma estrutura muito grande, riquíssimo, mas ele mora sozinho. Sozinho numa casa de 2.800 metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, este templo aqui, ele mede 30 por 42, só a nave. Então vamos diminuir aí, 30 por 40 são 1.200 metros. Só essa nave aqui, não é? Só isso aqui, fora a galeria. Então a casa dele é 2 vezes mais do que este templo aqui. Fora a estrutura de sauna, piscina, quadra de basquete, sala de ginástica e a garagem para os carros que ele tem. Uma riqueza tremenda. Não vou dizer o nome dele para não é? Ele vive ainda. E ele disse: eu moro nesta casa. E não precisa dizer nada mais para vocês. Porque eu moro sozinho nesta casa? Simplesmente porque não valorizei a minha família. Então por isso eu moro sozinho. Eu estou colhendo o que plantei. Porque nós colhemos o que plantamos. Então feliz o homem que ele constrói uma família. E a família está ao lado dele. Nesta jornada da vida, nesta caminhada da vida, e chega à velhice, porque chega para todos nós, e é bom chegar à velhice cercado dos filhos, dos netos, né? O bom mesmo é os netos. Estou brincando, mas está cercado, sabe? Com esta riqueza extraordinária que é a família. É uma bênção do céu. Por isso, nós como igreja valorizamos a apresentação de uma criança, e eu paro um tempo e gasto alguns minutos para que a igreja também possa refletir o valor da família e lutar por sua família e não abrir mão da sua família. E se houve algum acidente na jornada da vida e o Senhor lhe deu oportunidade de reconstruir uma família ou uma nova família, valorize. O Senhor é Deus de oportunidades. Oportunidades. Algumas vezes nós erramos e aí nós não acertamos as coisas e, consequentemente, vem muito sofrimento. Mas que Deus abençoe o Rafael. Que Deus abençoe a Esther. Que vocês possam criar o pequeno Felipe na presença do Senhor, em Cristo Jesus, ensinando os princípios do Evangelho. Porque veja que bênção que Deus te deu, Rafael. Você já cresceu numa família de salvos, de crentes, que se dedicaram às coisas de Deus. Ralph já foi criado numa família complexa, difícil, mas o Senhor o salvou. E aí,
a bênção então vem, não é? Nesta geração, a partir de Ralph. É assim porque o nosso Deus é geracional. E eu digo sempre isso: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. O nosso Deus é geracional. Então, a partir do momento que Ralph encontrou Cristo, ou Cristo o encontrou, toda a maldição foi quebrada, toda a maldição foi exterminada, porque encontrou Cristo. E aí, irmão Ralph, olha que bênção. O Deus de Ralph, o Deus de Rafael e o Deus de Felipe. Olha que bênção. É assim que nós cremos, nesta trajetória geracional. E aí você vai criar com a esposa que o Deus lhe deu, o pequeno Felipe. E criar nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E criar na presença do Senhor, de acordo com as sagradas Escrituras. E 2 salmos clássicos para este momento: o Salmo 127 e o Salmo 128. O Salmo 127 é a família sendo construída. E o texto diz então: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então o salmista, e esse salmo foi composto por um dos homens mais sábios da história da humanidade, Salomão, e ele diz: como flechas na mão do valente. Os filhos são como flechas na mão do valente. Nos dias de Salomão, o valente preparava a sua flecha. Ele cortava lá a madeira, vinha, trabalhava, fazia alguns testes para ir para as batalhas e para dar o arremesso e soltar a flecha. Então, como o flecheiro, ele preparava a flecha para o lançamento e não podia errar o alvo, assim são os pais que trabalham na vida dos filhos para lançamentos. E aí vão dar pequenos lançamentos. Daqui a pouquinho vai lá para a escolinha, daqui a pouquinho o ensino médio, daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho uma faculdade, daqui a pouquinho trabalho, daqui a pouquinho uma namorada, daqui a pouquinho um noivado, daqui a pouco o último lançamento. Tchum! E não pode errar o alvo. Porque Felipe vai construir também a família. Então o Deus de Ralph, Deus de Rafael, Deus de Felipe e da geração que vem. Olha que maravilha. Isso é extraordinário, meus irmãos. Nós precisamos entender isto, sabe? Criar os filhos na presença do Senhor. E é responsabilidade dos pais. E responsabilidade das mães, que precisam balançar esse menino cantando hinos, sabe? E aqueles hinos mesmo: alvo mais que a neve, alvo mais que... estes hinos mesmo. Pelo sangue, sim, sabe? Fazendo o menino dormir. Nada de... né? Papai foi na roça, nada disso. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Irmão, uma criança que cresce ouvindo essas coisas vai ser bênção para a geração que virá. Então o texto diz que somos responsáveis pelas gerações futuras. Eu trabalho, meus irmãos, pensando nas gerações futuras. E esse é o meu esforço.
pensando a um dos reis de Judá, que a profecia veio. Olha que maldade. A profecia veio e disse: Jerusalém será destruída. E ele simplesmente perguntou: quando? No futuro, não é agora não. Ele ficou satisfeito. Pensa num homem alegre. Irmãos, veja a capacidade de um pai de família. Nós não podemos trabalhar pensando só nos nossos dias. Nós temos que pensar nas gerações que virão. Eu estou trabalhando na igreja de Rio Claro, pensando, se Jesus não voltar, os próximos 100 anos. Porque estou trabalhando com a geração que aí está, e já trabalhando com a geração que está chegando, para que essa geração trabalhe com a próxima geração, e este púlpito aqui fique sempre ocupado com um homem cheio do Espírito Santo e da presença do Senhor. Porque o nosso Deus é geracional. Amém? E aí nós temos a família constituída, a família formada, o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. O homem que teme ao Senhor vai bem. Quando você vê alguém desmantelado, saiba que ele não teme ao Senhor. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí o texto diz assim: eis que assim, eu gosto da palavra de Deus, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí o texto diz: e o Senhor te abençoará desde Sião. O Senhor abençoará desde o seu trono, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Veja como é geracional. E verá os filhos de teus filhos. Que bênçãos. Deus abençoe Rafael, Esther, colo do Pai. A igreja estenda as mãos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, eu te louvo por tua bondade, te louvo por tua misericórdia e por teu amor. Te louvo, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta família que vem ao templo hoje, trazendo o pequeno Felipe, Senhor. Ó Pai, aqui está este garoto, Senhor, nos braços da mãe. Pai bondoso e eterno, e eu apresento ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, dai sabedoria aos pais, dai graça, discernimento, Senhor, para que possam criar esta criança no temor do teu nome. Pai, da capacidade espiritual, mental, emocional, física. Ó bondoso Deus, a esta família. E saúde ao Felipe, Senhor, que ele cresça nos teus caminhos, que ele cresça na tua presença, Senhor, e venha trazer alegria para a família, alegria, Senhor, meu Deus, para a igreja, e ele seja um canal de bênçãos para o mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Felipe, Senhor, dai a ele um futuro de paz, um futuro de bênçãos. Felipe, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Ele está bem? Deus te abençoe. Deus abençoe. Eu quero... Minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Certificado de apresentação, certificamos que Felipe Lopes dos Santos, nascido em 14 de julho de 2026, filho amado e esperado por seus pais,
Rafael de Freitas dos Santos e Esther de Almeida Lopes dos Santos, foi apresentado ao Senhor em 26 de agosto de 2026, conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, em cerimônia realizada na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor Cisaque da Silva Valadares. Certificado, por favor. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Avô, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? E você, linda, Deus abençoe. Deus te abençoe, filho, viu? Deus te abençoe. Ralf, Deus te abençoe. Filhão, Deus te abençoe, viu? Parabéns. Tome assento, meus queridos. Minhas irmãs, louve ao Senhor. Enquanto as irmãs louvam ao Senhor, nós estaremos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas para o trabalho do Senhor. Faremos isto com amor, com alegria. Neste momento, vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos para o trabalho do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia e por teu amor. Te louvamos, Senhor, por este ajuntamento. Agora estaremos entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos. Receba, Senhor, como cheiro suave na tua presença. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A avó materna, ela estava aqui, ela está aqui na Rosimeire, mas não ouviu o chamado do nome. Está aí? Onde está? Ah, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Diante do teu trono eu estou, a tua face eu quero ver. Sei que não sou merecedor, mas teu amor me resgatou, me sustentou até aqui. Me rendo a ti, Senhor, reconheço que nada sou sem ti. A tua mão me alcançou, me fez voltar ao jardim da adoração. Faz descer sobre nós uma grande chuva de renovo, de glória e de unção.
Deus. Vamos em pé, meus queridos. Glória a Deus. Meus amados, lembrando todos os irmãos que amanhã, quinta-feira, culto em todas as congregações. No domingo pela manhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui orando. Às 8 horas, escola bíblica dominical. E às 9 horas da manhã, a ceia do Senhor com a igreja sede. Domingo, às 9 horas, a ceia com a igreja sede. Na segunda-feira, nós teremos a nossa reunião de obreiros. Segunda-feira, a nossa reunião de obreiros, tá bom? Todos convocados para estarem aqui. Nós estamos tendo oração. Eu creio que amanhã eu estarei aqui às 5 horas da manhã. Oração, quinta, sexta, sábado e domingo às 7 horas, tá bom? Você que deseja orar, venha buscar a presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor com um belo louvor? E espírito de adoração, adorando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te adoramos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu
estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos meditar alguns minutos na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 4, versículos 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Se você encontrou, diga amém. Nos diz o texto sagrado: antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Repita, por favor: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu não ouvi todos falando. Eu não sei se eu estou com problema de audição, mas eu acho que eu não estou. Todos juntos. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga: eu preciso crescer em tudo em Cristo. Tome assento, por favor. Meus queridos, Paulo escreveu esta linda carta. Eu, particularmente, como muitos dos historiadores, dos pais da igreja e teólogos, acho esta carta riquíssima, extraordinária. Eu amo ler a carta de Paulo aos Efésios. De vez em quando eu pego e leio rapidinho, porque são só 6 capítulos. É uma riqueza extraordinária. Paulo, ele está preso, mas ele não se considera um preso. Eu acho lindo as expressões dele no capítulo 3, versículo 1, pastor Cristiano. Capítulo 3 da carta aos Efésios, versículo 1. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Olha, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro. Agora, não prisioneiro de César, não prisioneiro de Roma, não prisioneiro do sistema de governo da época. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. Que homem extraordinário, preso, mas não acorrentado por César, mas preso em Cristo. Veja o versículo de número 1 do capítulo 4. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. Então ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. O preso do Senhor. No capítulo de número 6, versículo de número 20, ele já diz: agora eu sou embaixador. Ouça. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Sou prisioneiro de Jesus Cristo, sou preso em Cristo, eu sou embaixador de Cristo nas cadeias. Que visão extraordinária deste homem fenomenal que teve uma experiência de conversão extraordinária. Ele escreveu esta carta de 6 capítulos e ele apresenta a nossa dupla cidadania. Ele nos fala que nós somos cidadãos deste mundo, quando ele diz aos irmãos que estão em Éfeso:
em Éfeso. Ele está dizendo dos irmãos que habitavam na cidade de Éfeso, eram cidadãos do Império Romano. Assim como nós temos a nossa cidadania, nós somos brasileiros. E como é bom ser brasileiro, embora somos mal governados. Mas o nosso país é maravilhoso, extraordinário. O que estraga os países são esses corruptos que aí estão. Mas o nosso país é extraordinário. É muito rico, é muito próspero, é abençoadíssimo. Então nós somos cidadãos brasileiros. E nós somos cidadãos do reino dos céus. Somos cidadãos dos céus. Porque Paulo diz aos irmãos de Éfeso, que estão em Éfeso, no versículo 1, e ele diz mais: e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele está falando da nossa cidadania celestial, da nossa cidadania espiritual. Nós somos cidadãos dos céus. Eu disse que nós somos cidadãos dos céus. O cantor sagrado, cantou uma linda poesia dizendo: só uma noite moramos aqui, porque nossa morada eterna é os céus. Daqui a pouquinho nós vamos para lá. Você tem essa esperança, amém? Daqui a pouquinho esse povo chamado crente vai desaparecer da terra. Nós vamos para o céu. Então nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos brasileiros e somos cidadãos da cidade celestial. E Paulo, ao escrever esta carta, ele divide a carta em duas partes. A primeira, capítulos 1, 2 e 3, ele fala da formação da igreja, como o Senhor trabalhou na história para formar a igreja, formar o seu povo. E o Senhor trabalhou desde a eternidade para formar este povo chamado igreja. E a partir do capítulo 4, 5 e 6, ele escreve como vive este povo agora salvo, como vive este povo como igreja, como vive este povo que tem um padrão. O padrão é elevadíssimo, é o padrão do povo de Deus. Nosso padrão não está nivelado por baixo, nosso padrão está nivelado por cima. Nós não estamos nivelados como o mundo. O nosso padrão é um padrão elevadíssimo. Então, se você ler com cuidado depois, capítulo 4, 5 e 6, você vai entender como vive o povo de Deus, como vive os crentes, como vive os salvos. É um padrão elevadíssimo. Por isso, nós não podemos seguir o sistema que aí está no mundo. Porque a Bíblia diz que este sistema que aí está jaz no maligno. O governo deste mundo é Satanás. Então, ele que dita as regras. E nós obedecemos às regras do reino de Cristo. Nós estamos num padrão mais elevado. E Paulo, então, escreveu esta carta apresentando a igreja. Ele apresentou a igreja de maneira extraordinária nesta carta. Depois, com cuidado, você deva ler 1, 2, 3, 4 ou mais vezes esta carta, porque há riquezas preciosíssimas. Eu lembro que nós ficamos estudando essa carta, eu creio que quase 2 anos, lá no Templo Menor. Nós mergulhamos nesta carta e ficamos aproximadamente 2 anos tirando riquezas extraordinárias desta carta. Mas, meus queridos, quando Paulo escreve esta carta aos irmãos de Éfeso, ele apresenta que Deus projetou o crescimento do seu povo. Deus projetou o crescimento da igreja. E o crescimento da igreja deve ser buscado com os princípios da palavra de Deus e também para a glória de Deus. O crescimento do povo de Deus deve ser o alvo de todo pastor, de todo obreiro, de todo crente, de todo servo de Deus. Porque Deus deseja que a sua igreja
cresça. A igreja, ela é um corpo. Ela é um corpo e é a imagem mais sugestiva da igreja, é corpo. Nós temos outras imagens como rebanho, edifício, família, lavoura, mas o corpo é a imagem que melhor exemplifica e traz luz para todos nós com respeito à igreja. Cada membro é um membro individualmente, mas o corpo é o conjunto de membros unidos pelo Espírito Santo e constitui uma unidade com o Senhor. Nós temos ouvido muitas pessoas dizendo: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é membro da igreja. Porque você é membro, e um membro não pode ser um corpo. Um corpo. Por isso, se você encontrar aí pelas ruas um braço ligado direto na cabeça, andando pelas ruas da cidade, você vai ver que é uma anomalia. Você vai pegar um pau e vai... Porque é uma anomalia. Como é que você vai aceitar isto? Você não vai aceitar isto. E tem muitos crentes dizendo: eu estou ligado em Cristo. Eu sigo só a Jesus Cristo. Não há base bíblica para isto. Não há fundamento para isto. Você tem que estar ligado num corpo. Você tem que estar ligado no corpo. E Cristo, ele é o cabeça. Ou a cabeça. Os membros deste corpo são dependentes uns dos outros. Embora cada um tenha funções diferentes, ou função diferente. Cada um de maneira individual. Mas o texto sagrado nos apresenta esta igreja como corpo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, por favor, o versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Veja o versículo de número 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora, o versículo 14, por favor. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mas muitos membros. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Na versão NAA diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, individualmente membros deste corpo. Então, todos unidos, todos os membros unidos formam então um corpo. A igreja, ela é um organismo vivo e não apenas uma organização. A igreja é uma organização, especialmente a igreja local. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Claro. Estamos filiados e ligados ao Ministério do Belém. Há uma convenção estadual, que nós temos nesta convenção estadual 16 mil ministros. Na nossa convenção estadual. E por bondade de Deus, eu sou o primeiro secretário desta convenção. E somos ligados à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Que aí nós somos mais de 100 mil pastores no Brasil. É uma nação dentro da nação. E nós estamos unidos em Cristo, através da doutrina, através do ensino da palavra de Deus, através da escola bíblica dominical. O que nós estudamos domingo de manhã
em nossas igrejas em Rio Claro se estuda em todo o Brasil. Porque há uma unidade também doutrinária. A doutrina é a mesma. A dinâmica dos cultos, cada pastor tem a sua dinâmica, cada igreja tem o seu formato, mas a doutrina, o bojo doutrinário da Assembleia de Deus é mesmo no Brasil e em mais de 165 nações onde a Assembleia de Deus está. Se você é membro desta igreja e vai para o Japão, você chega lá, você tem uma Assembleia de Deus para congregar. Eu já estive lá. Se você é membro da Assembleia de Deus, você vai a Cuba e lá tem uma Assembleia de Deus forte com mais de 1 milhão de membros. Eu já estive lá. Então, se você vai à Itália, tem uma Assembleia de Deus. Se você vai à Índia, tem uma Assembleia de Deus. Você vai na África, tem a Assembleia de Deus. Então, essas igrejas são igrejas locais. Mas a igreja, corpo de Cristo, que não são somente os membros da Assembleia de Deus, porque o nosso evangelho não é exclusivista. Somente os membros da Assembleia de Deus são salvos. Não temos base bíblica para isto. Se você ouvir um crente falando uma bobagem desta, pode repreendê-lo, porque não há base para isto. A Assembleia de Deus nunca salvou ninguém. Mas o Jesus que ela serve, salva. A Assembleia de Deus nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. Mas o Jesus que esta igreja serve, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa igreja nunca curou ninguém. Mas o Jesus que ela prega, cura os enfermos para a glória de Deus Pai. Então esta igreja é a Assembleia de Deus do Brasil. Mas nós temos a igreja, a Assembleia de Deus de Rio Claro, que tem o seu CNPJ. Nós temos o nosso CNPJ e nós precisamos declarar a Receita Federal, o que entra na igreja, as despesas da igreja, os compromissos da igreja. Nós temos a nossa contabilidade que precisa ser apresentada todos os meses na Receita Federal. Nós temos prazo de 1 ano, mas nosso departamento contábil todos os meses e faz isto com muita ordem, com muito critério. Então a igreja, organização, ela tem os seus obreiros, os diáconos, os presbíteros. Esta é a organização da Assembleia de Deus. Diáconos, cooperadores, presbíteros, evangelistas, pastores, pastor presidente, os pastores auxiliares, dirigentes de congregações. Nós temos os departamentos que funcionam. E para acontecer um culto, são dezenas de pessoas envolvidas no trabalho. Isto é organização. E a igreja precisa ser organizada. A igreja não pode ser desorganizada. Não, a igreja precisa ser organizada. Mas esta igreja, a organização, ela é parte de um organismo extraordinário de todo mundo. Nós chamamos a igreja invisível, a igreja de Cristo. Chamamos da igreja universal de Cristo. São os membros da Assembleia de Deus salvos, são os membros das outras denominações salvos, que são membros deste corpo extraordinário. Somente os salvos poderão fazer parte deste corpo místico de Jesus Cristo. Pessoas que frequentam as igrejas podem se batizar, receber um cartão de membros e ser membro de uma organização religiosa. Mas para ser membro do corpo de Cristo, precisa nascer de novo. Conversão, novo nascimento, transformação. Entrou neste corpo, se faz necessário crescimento.
Crescimento. Crescimento. Deus nos chamou para crescer. Por isso o texto diz: cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Diga, eu preciso crescer em todas as áreas. A igreja, meus irmãos, como organismo vivo, ela precisa crescer em todas as áreas. O Senhor nos chama para o crescimento. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 18, para que nós cresçamos. E cresçamos em Cristo, diz o texto sagrado. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Cresçamos em tudo. O grande problema é que muitos crentes não estão crescendo. Se estagnaram, pararam, simplesmente receberam Cristo como Salvador, se tornaram membros do corpo, mas não têm um padrão de crescimento de acordo com as Escrituras. E o Senhor nos chamou para o crescimento permanente, até atingirmos a estatura de varão perfeito. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12, ele fala deste crescimento e nos chama a atenção por falta deste crescimento. Ouça o texto. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, Espera um pouquinho. Aceita Cristo, recebe uma mamadeira e depois um mingauzinho. E aí vai crescendo, desenvolvendo. Daqui a pouco uma comida mais forte. E vai se desenvolvendo. E vai se estruturando nas Sagradas Escrituras. Este é o processo de crescimento. Mas há crentes que precisam o tempo todo da mamadeira. Não cresce. Não deixa de ser menino. Todo o tempo chorando, reclamando, lamentando, e não tem crescimento espiritual. Olha o que diz o texto: porque devendo já ser mestres pelo tempo, vocês estão na igreja faz tanto tempo, ainda necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, sabe aquele leitinho, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Não cresce o tempo todo, precisando de uma mamadeira, e não se desenvolve. Versículo de número 14. mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque o alimento sólido é para os adultos. Adultos. Se faz necessário deixar de ser menino, deixar de ser criança. Ah, o dirigente não me cumprimentou com a paz do Senhor hoje. O pastor não me abraçou hoje. Vai viver isso até quando? Quando você já se faz necessário que você já esteja abraçando.
Já está na hora de você cuidar. Já está na hora de você socorrer. Já está na hora de você estender as mãos. Já está na hora de você olhar uma pessoa diferente na igreja que chegou, você se aproximar, abraçar e dizer bem-vindo. Não toda hora. Será que o pastor lembrou de mim hoje? Ele não sorriu para mim hoje. Eu acho que ele está bravo. Para com isto. Cresça. Se estruture. Comece a dar frutos para a glória de Deus. Comece a produzir no reino de Deus. Se desenvolva. Amadureça. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o versículo 1 do capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, ouça, pelo que deixando os rudimentos, sabe aquelas coisinhas básicas da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então o Senhor nos chamou para o crescimento. O Senhor deseja que o seu povo cresça, que o seu povo estruture, que o seu povo tenha alicerce, que o seu povo tenha firmeza na fé. O Senhor deseja que o seu povo cresça. Agora, meus queridos, quais áreas de crescimento? Paulo escreveu: cresçamos em tudo. Crescimento significa aumento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, progresso. E o nosso exemplo clássico é o Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso exemplo em todas as áreas. E o texto sagrado nos ensina quais áreas devemos crescer. Por favor, capítulo de número 2 de Lucas, versículo de número 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Nós temos no crescimento de Jesus 4 áreas de crescimento. Eu vou começar primeiro. E Jesus crescia em estatura, que é o crescimento físico. Jesus crescia fisicamente, trazendo para a igreja precisa crescer numericamente. A igreja local, essa igreja universal, o corpo de Cristo, precisa crescer constantemente. O Senhor deseja que a sua igreja cresça. O Senhor quer que sua igreja cresça. Se há congregação onde você está, continua o mesmo, anos após anos, alguma coisa está errada. Porque uma igreja saudável, ela cresce todos os meses, todos os anos, todo o tempo. Essa igreja precisa crescer numericamente. Nós tínhamos na cidade de Rio Claro, alguns anos atrás, 200 e poucos membros. Mas a igreja foi crescendo, e continua crescendo.
porque não pode parar de crescer. A igreja precisa crescer, a sua congregação precisa crescer, porque se ela estagnar, há problemas. Primeiro, os crentes ficam doentes. Segundo, ficam, além de doentes, obesos. Porque só comendo, só se alimentando e não fazendo nada, a tendência é a obesidade. E na vida espiritual, outro problema seríssimo, começam os grupinhos, as panelinhas. E Deus não nos chamou para termos panelinhas na igreja. Eu mando no círculo de oração, você não manda coisa nenhuma. Eu mando no departamento de jovens, manda nada. Quem manda aí é Jesus. Não há grupinhos, panelinhas na igreja, não pode. Isso é um prejuízo, é uma doença tremenda. Chega um músico novo, não tem espaço aqui. Nós já estamos aqui há 10 anos, há 20 anos. Tem espaço para todo mundo no corpo. Tem espaço para todo mundo que chega aqui. A igreja é grande. Um dia você não pode tocar, o que chegou vai tocar no seu lugar. Sabe? Numa cidade que eu estive pregando, o pastor disse: pastor, eu enfrentei um problema seríssimo com a regente das irmãs. Ela não podia vir no ensaio. Ela dizia: hoje não tem ensaio porque eu não posso estar. Domingo à noite, ela: pastor, não posso estar no culto hoje porque o conjunto não vai cantar hoje porque eu não estarei presente. O grupo de louvor não vai cantar hoje porque eu não vou estar. Quem é você? Aqui é a igreja. Todos são importantes. Não é, Tiquinho? Todos são importantes. O dia que você não está, tem que estar outro. Eu preguei, viajei agora um bocado esses dias. Fechei numa maratona ontem, lá em Franca, e já cheguei de madrugada. Esta é a nossa vida. Já pensou? Não vou estar no culto hoje, fecha a igreja, não vai ter culto hoje. Que negócio é esse? Eu não estou aqui, mas Jesus está, a graça do Senhor está, a bondade do Senhor está, e há obreiros preparados para dirigir o culto. Há obreiros preparados para pregar. Esta é a dinâmica da igreja. A igreja não funciona só porque você veio. Não, e deixa eu dizer algo aqui. Se você der o dízimo, a igreja vai prosperar. Se você não der o dízimo, a igreja também vai prosperar. Se você ofertar, a igreja vai prosperar. Se você não ofertar, a igreja vai prosperar. Porque a igreja não depende de você. A igreja depende do dono dela. E o dono dela é Jesus Cristo, nosso Senhor. O único que vai perder, se não der oferta, é você mesmo. O único que vai perder, se não der o dízimo, é você mesmo. A igreja vai continuar crescendo, prosperando, avançando, porque o dono dela é Jesus Cristo. Ele comanda a igreja. Então a igreja precisa crescer. Ela precisa, a sua congregação, minha irmã, precisa crescer. Você não pode atrapalhar o crescimento da igreja. Você não pode atrapalhar o crescimento da igreja. Tem crente que atrapalha o crescimento da igreja. Atrapalha o crescimento da congregação. Com disse-me-disse, fofoca, intriga, problemas. Quem morreu pela igreja foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Não prejudique o crescimento da igreja. Os obreiros já ouviram dizer.
há muitos anos. Pastor Zé de Andrade conosco já há muitos anos. E ele ouviu dizer, quando nós éramos um número bem menor, mas bem menor, eu dizia para os obreiros: senhores obreiros, se nós não atrapalharmos, esta igreja será grande na cidade de Rio Claro para a glória de Deus. Agora, nós não podemos atrapalhar. Vocês sabiam que nós não podemos atrapalhar o crescimento da igreja? Ficamos brigando entre nós, falando mal de nós. Crente falando mal de crente. E aí vão para a internet alguns pregadores e pregadoras falar mal de pastor. E alguns ainda curtem, bate palminha. Falou tudo, olha que poderosa, que poderoso em Deus. Poderoso o quê? É falta de temor, falta de respeito, falta de formação, falta de caráter. Eu estou aqui com os irmãos há 28 anos até o presente momento. Deus tem me guardado diante de vocês. Há mau testemunho da minha parte diante de vocês? 28 anos convivendo com vocês, se comportando como um crente, um homem temente a Deus, de respeito. Eu estando na cidade, você nunca chegou aqui no culto para eu não estar aqui de joelho. O primeiro a chegar aqui sou eu. Cheguei hoje 5 horas da tarde, aqui no templo, e me dedicando. Aí vem alguém na internet falar mal de pastor e você ainda aplaude. Como nós queremos o crescimento da igreja se nós estamos atacando nós mesmos, ferindo nós mesmos? Se nós somos membros do mesmo corpo, eu preciso de você, como é que eu vou atacar você? Você é membro do mesmo corpo que eu pertenço, como é que eu vou te machucar? Como é que eu vou te ferir? Eu não posso te sangrar, porque se eu te sangrar, eu estou sangrando a mim mesmo. Quem faz parte do corpo ama o corpo, defende o corpo, luta pelo corpo, batalha pelo corpo e protege o corpo. Nós precisamos proteger a igreja. Nós precisamos proteger a igreja. Senão nós estamos trabalhando para o sistema diabólico. E Deus não nos chamou para isto. Estou casado com Rosângela há 37 anos. Eu não trago para minha casa notícias ruins de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de obreiro nenhum. Algumas vezes ela fica sabendo por outros. E como as mulheres, Rosângela, você não sabia? Sabia. Por que você não me contou? Porque não edifica. E o que não edifica, não conto, não falo. Eu não ouço. O que não edifica, eu vou lá na internet ouvir. Não presta. Não me edifica. Não me estrutura. Não me dá crescimento. Então eu não posso compartilhar, não posso curtir, não posso distribuir alguém jogando lama na nossa liderança, nos pastores, nos crentes. Deixa eu contar para vocês aqui um dia, um obreiro que tinha mudado recente aqui, de outra cidade, veio com um jornal. E alguém produziu um jornal e veio falando mal dos meus pastores. Olha, pastor Sisaque, olha esse jornal. Onde já se viu, pastor? Olha, tá vendo, pastor? O pastor fulano
Olha o pastor Ciclano. Eu disse, sabe o que você faz com isto? É que não tem uma folha aqui que eu ia exemplificar. O que eu fiz? Peguei o jornal. Eu disse, essas notícias que vêm do inferno, aqui eu faço isto. Peguei, rasguei, fui no lixo do púlpito, lá no púlpito, e joguei. Disse, aqui a gente faz isto. Pá! Você está chegando aqui. Eu estou aqui trabalhando com esta igreja. Então, se alguém jogar lama em mim, você vai sair espalhando essas misérias. Aqui, não. O que é isso, pastor? Aqui, não. Aqui é corpo. Aqui é igreja. Aqui eu protejo. Não mexa com nenhum crente. Se mexer com um crente, está mexendo comigo. Não mexa com nenhum crente. E, consequentemente, os crentes têm que ter a mesma visão. Não mexa com o meu pastor. Eu o conheço. Faço igual um irmão outro dia no centro. O cidadão disse, o pastor de vocês não presta. Não vale nada o pastor de vocês. É corrupto. E desceu o pau. Aí o irmão tirou o paletó. Ele disse, você conhece o meu pastor? Não conheço não. Você já conversou com ele? Não. Você já ouviu alguma vez? Não. Você já esteve com ele alguma vez? Não. Você sabe o comportamento dele? Não. Você conhece a esposa dele? Não. Você conhece os filhos dele? Não. Então como você vem dizer que meu pastor não presta? Não, é que me disseram, nunca mais fale do meu pastor, porque eu conheço há mais de 20 anos. Irmãos, isto é ser igreja. Eu estou usando a minha figura para exemplificar que nós temos que defender um ao outro. Nós não podemos nos atacar. Se nós nos atacarmos aqui dentro, nós estamos trabalhando para o diabo. É ele que quer matar, é ele que quer destruir, é ele que quer acabar conosco. Nós temos que nos proteger. Se alguém aqui errar, será disciplinado, corrigido, exortado, confrontado, mas não publicado. Eu trato assuntos tremendos e confronto e disciplino e não trago a público, porque eu estou protegendo uma alma arrependida que eu quero levar para o céu. E com isso a igreja vai crescendo, vai estruturando. Então, na sua congregação, minha irmã, defenda a sua congregação. Meu irmão, defenda a sua congregação, defenda a sua igreja. Você tem que amar a Jesus. Você tem que amar a Jesus. E você tem que amar a igreja que você está. Onde há seriedade, onde há comprometimento, onde há a pregação da pura doutrina bíblica, cristã, evangélica e pentecostal. Aqui, Bíblia, palavra de Deus. Vamos cuidar um do outro. Vamos crescer numericamente. Vamos trazer gente nova. Traga um parente, traga um amigo, traga um conhecido, traga. Agora, se você fica falando mal da igreja lá na sua casa, como é que você vai trazer para cá os seus familiares? Quando reúne todo mundo lá para um churrasco, você vai falar mal da igreja. E depois vai convidar o seu parente para vir à igreja. Esta igreja não crescerá. Eu estou preocupado porque quero que a igreja cresça. E nós lutamos para isto. E algumas vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo para esta igreja crescer. E o que você está fazendo para esta igreja crescer. O que você está fazendo para esta igreja se desenvolver. Vamos nos esforçar para isto. Vamos lutar
lutar para o crescimento da igreja. Todos nós. Todos nós. E não aceite que ninguém chegue perto de você para falar mal de outra irmã, de outro irmão, porque ela chega perto da outra irmã para falar mal de você. Repreenda. Outro dia uma família recebeu uma irmã alegrezinha. E está lá alegrezinha, daqui a pouco começou a falar mal dos irmãos da igreja. Aí a irmã firme, irmã, aqui só fala de Jesus, das coisas boas, aqui não fala mal de ninguém. Vamos em pé, já vou dar paz do Senhor para a senhora vai para a sua casa, porque aqui nessa casa eu não quero maldição. Quando nós murmuramos, nós falamos mal um do outro, nós prejudicamos os nossos irmãos, nós estamos debaixo de maldição. E eu não quero maldição para a minha vida, não quero maldição para a minha casa, não quero maldição para a minha família. Se a senhora quer viver nessa maldição, a senhora viva. O que é isso? Eu não estava falando mal, só estava, sabe, não é falando mal. É sempre assim, não é falando mal. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu saí do tema que eu estou pregando para trazer isto aos irmãos de maneira bem sucinta e acabei ficando só num ponto. Eu vou terminar. Mas vamos lutar para o crescimento da igreja. E vamos lutar para termos paz entre nós, um bom relacionamento entre nós e desfrutando de uma boa amizade entre nós. E quando alguém vier falar mal do outro irmão ou mal de um pastor, repreenda. Repreenda, não aceite, porque você vai se aceitar e alimentar isto, você está trazendo maldição para a sua vida. Se um membro errou, Deus vai tratar com ele. Se um pastor errou, Deus vai tratar com ele. Não ponha a mão, porque os pastores são humanos. Eu tenho muitos defeitos, mas bastante mesmo. Bastante. Mas eu tenho uma virtude, eu sou crente. Sou temente a Deus. E o que tem me sustentado até aqui, há mais de 40 anos pregando e servindo a Jesus com prazer e com alegria. E eu nasci, meu pai já era pastor e pregador. Como eu vou aceitar alguém falar mal de uma geração que construiu a Assembleia de Deus no Brasil? Como meu pai, 52 anos de pastorado, sabe? Só tinha um terninho, abrindo igreja em Minas. A calça rasgou, não tinha como costurar, arrumou uma cola e colou. Na hora de lavar, tinha que ficar lá num quarto e alguém lavar a calça para ele usar depois para pregar. E ganhando almas para Jesus por todo o Brasil. Onde eu chego nesse país, seu pai me ganhou para Jesus. Ah, o seu pai me ganhou para Jesus. O seu pai me evangelizou. Como é que eu vou, irmãos, deixar alguém denegrir a imagem de pastores? Se eu vi o dia a dia de um homem que orava 7 horas por dia e fazia obras extraordinárias e formou igrejas por muitas regiões do nosso estado e do Brasil, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua bênção. Ame a Jesus, ame a sua família e ame a igreja que você pertence. Ame a igreja. Há um cântico, não sei se vocês lembram, não posso viver sem você, irmão, não posso viver. Não lembra, né? Não lembra. Vamos em pé. Glória a Deus.
Não posso viver sem você, irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Isso aí é de 1900, não é? Aleluia. Mas vamos, por favor. Somos corpo. Isso é mais moderno. Ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Para o irmão do lado. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Esse é mais moderno, né? Aleluia. Olha, um abraço à irmã Amélia, não é? Amélia, um abraço. Deus abençoe. Ela está nos assistindo. 96? 96 anos. Lá assistindo e participando do culto conosco. Está lá dando glória a Deus e falando língua estranha. E ela está dizendo assim: fala, Deus, nosso pastor é tremendo. Ela fala assim, não é? Nosso pastor é bom, ele ensina o povo a ser crente. Está lá, firme. 96 anos, para a glória de Deus. Um abraço, irmã Amélia. Meus irmãos querem mandar um abraço à irmã Amélia, amém? Amém. Aí, irmã Amélia, esse povo está orando pela senhora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje na cantina tem pastel de presunto e queijo e hamburguinho, tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Dá uma olhada aí para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você é membro do corpo. Agora, dá um toquinho assim, ó. Não esqueça, eu também sou membro. Então não me machuque, não me fira. Eu sou membro do corpo. Assim, olha, meus queridos, dias 12 e 13 de setembro, nós vamos anunciar isto, nós vamos ter aqui um encontro de corais. Vai ser lindo o trabalho, tá bom? Dias 12 e 13 de setembro. Vamos para casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. De vez em quando a gente tem que tomar um chacoalhão, viu, meus irmãos? Viu? De vez em quando o pastor tem que dar um chacoalhão, sabe? Tem que dar um chacoalhão para você entender que o que é igreja. Nós precisamos um do outro. Vamos para casa. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por essa noite de paz, por essa noite de bênçãos, por tua presença entre nós, tua graça abundante. Abençoa a tua igreja. Sustenta com mão forte e poderosa, Senhor, o teu povo. Pai, despede-os na tua paz, guarda-os no temor do teu nome, livra-os do mal. Sê com a tua igreja. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. E todos digam: Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Eu preciso de ti, querido.